Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um podcast para vocês e dessa vez trouxemos um convidado que vai trazer um assunto muito bacana e vocês vão gostar. Estou aqui com ele, o engenheiro Guilherme. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí. Agradecemos a todos da audiência. Estamos aí com mais um assunto muito interessante. Estamos também com ele, engenheiro Adriano. Fala pessoal, tudo bem com vocês? E pessoal, o convidado desse podcast especial é ele, Fred Capato, CEO da You and Us. You and Us, falei certo, Fred? Falou certo. Você treinou bem, agora saiu. Fiquei treinando aqui porque eu não estava falando muito bem o inglês. O Fred, ele é especialista em marketing digital, pessoal. Esse é um assunto muito bacana que a gente vai estar trazendo para vocês. E o Fred tem uma experiência de 16 anos no mercado, né, Fred? 16 anos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado aí pelo convite. São 16 anos aí de estrada, né? A gente, em meados de 2007, começou toda essa história. Não começamos como marketing digital, começamos como uma agência tradicional, mas naquela época era uma urgência. Era só eu, a agência. Né? E de lá para cá tem muita história boa para contar. Bacana, Fred. Vai ser muito legal, pessoal. Vai ter muito conteúdo aqui para vocês. E como de costume, eu vou estar lendo uma passagem aqui da Bíblia que o Fred gosta bastante. Então, vamos lá. Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pessoal, vamos começar aqui pedindo ao Fred para contar um pouco dessa história, que são 16 anos, então eu acredito que vamos ter muita coisa. A internet, 16 anos atrás, era bem diferente do jeito que é hoje, e estamos aqui com um grande especialista para contar para a gente como é que funcionava tudo isso há tempo atrás. Naquela época não era só mato, né? Já tinha alguma coisa, né? Igual o terreno, né? Vamos lotear uns terrenos aí, né? Que era tudo mato, mas já existia alguma coisa. Tanto que os grandes players desse mercado digital, eles nasceram nessa época, né? Mas eles aproveitaram, de fato, de um período onde poucas coisas foram exploradas. Só que foram os primeiros caras que erraram. Tiveram paciência de errar, sim, ajustar, acertar, colocar o barco na água da maneira correta e seguir em frente. Errando que você aprende, né, Fred? Ainda hoje. Né? Porque as coisas mudam muito, né, dentro desse assunto marketing digital. Mas, cara, assim, comecei sozinho, depois de uma trajetória principalmente voltada à produção gráfica. Eu trabalhei por um tempo na Embaixada Americana, no departamento de marketing. Trabalhei nos Correios, trabalhei na TES, que hoje é a Claro. Legal. Né? E trabalhei também numa das maiores distribuidoras de papéis especiais do mundo, né? Que é ali onde eu me especializei em produção gráfica. Dentro daquele período, o que era quente no assunto era material gráfico. Ainda, né, em 2007, era material gráfico. Então, as gráficas estavam no seu auge, material editorial, material promocional, impressão de outdoor, folder, né, tudo Fred, isso. desculpa te cortar, mas isso já era um marketing digital? Isso é considerado uma parte de marketing digital ou não? Não, porque nós nascemos como um marketing tradicional. Foi mais ou menos em 2012 que eu virei a chave. Né? Então, assim, os primeiros clientes meus foram pais de amigos meus que tinham empresa. Pode-se dizer, Fred, que o marketing foi algo que sempre existiu? O marketing sim, o digital nem sempre. Né? O digital, de fato, ele veio com o advento da internet. Né? Aí ele no mercado da troca, eu acho que o marketing prevalecia também, né? O marketing ele é ali uma característica desenvolvida, né, organizada na parte acadêmica por Philip Kotler, né? Legal. E de lá para cá a coisa só se desenvolveu, né? O que a gente pode dizer é que naquele período, assim, algumas histórias interessantes até para a gente conseguir entender como é que era a coisa na época. Eu me recordo que eu fazia reunião com esses pais de amigos meus que queriam folder, queriam papelaria, queriam material ali, né, para a gente produzir. E eu sempre oferecia um site. Falou, faz um site também, né? Eu falei, cara, eu ouvia bastante, principalmente os caras cabeça branca, né, que já tem ali 30, 40 anos de empresa. Meu filho, eu cheguei aqui e eu tenho tudo isso que você está vendo. Nunca precisei de um site, de Google, dessas coisas. Por que eu vou precisar agora? Né? E era difícil responder,
porque apesar de ser uma tendência meio óbvia, né, de que o mundo se digitalizaria, as empresas iriam entrar no digital, mas era difícil convencer os caras. Imagina, até hoje você encontrar uma pessoa assim antigona, às vezes eles pensam diferente. Vamos aproveitar, o Google, quanto tempo tem o Google, você sabe? Cara, quanto tempo tem o Google, eu não sei, mas assim, o Google ele já é uma ferramenta que veio da década de 90, creio eu que seja do início dos anos 90. Porque a proposta do Google foi catalogar a internet. Sempre foi essa a proposta, né? Mas não surgiu isso do Google, surgiram de outros buscadores que vieram antes do Google. O Google foi o que de fato fez uma ferramenta mais adaptável ao usuário da internet, mas isso surgiu muito antes. A proposta de você categorizar todas as palavras existentes no mundo e dar direção para assuntos relacionados é um trabalho que ele substitui, assim, fazendo uma analogia do mundo físico para o mundo virtual, ele substituiu a lista telefônica, ele substituiu a Barça, os mais conservadores lembram que na época que a gente ia ter que fazer trabalho para a escola usava a Barça, né? Hoje o Google é a Barça. Eu não sei né? o que é essa Barça. Vocês não sabem, né? Eu tô velho mesmo aqui com vocês, viu, velho? Eram enciclopédias, cara. Eram enciclopédias que ia do A ao Z, né? Então, tipo, todos os assuntos com a palavra A. Você encontrava tudo lá. Então era tipo uma biblioteca, era muita coisa, era um estante gigante que a gente tinha. Cara, custava uma fortuna você ter uma coleção inteira de uma Barça. E existiam vendedores de Barça que os caras rachavam de ganhar dinheiro. Batia de porta em porta para vender. Batia de porta em porta. Tanto que você vê que assim, nessa época eu vi meio que tudo isso acontecer, né? Eu nasci no tradicional, nasci no offline e migrei para o online. Uma das maiores empresas da região de Campinas eram as empresas de lista telefônica, né? Ele é um prédio inteiro, área comercial, gráfico. Nossa, era ali uma potência o negócio. Os caras fecharam as portas do dia para a noite, porque começou a não fazer sentido do dia para a noite, ele não avisou. Sabe, a internet ela é assim, o mundo da tecnologia ela é assim, ele chega sem avisar em alguns momentos, né? E quando eu percebi isso, o principal motivo da gente ter migrado do tradicional, de uma agência tradicional para uma agência digital, é que assim, o que fazia com que uma conta fosse interessante para uma agência dentro desse período? Não é nem quanto que ele te pagava por mês. Era quanto ele tinha disponível em investir em mídia. Sim. Né? Cara, esse cara ele tem dinheiro para fazer outdoor, para fazer rádio, para fazer TV, né? Muitas vezes você fazia um material maravilhoso, um roteiro lindo, um layout de outdoor top. Aí você chegava lá e falava, para você exibir esse outdoor aqui só na região de Campinas, na época, assim, menos de 7 a 10 outdoors, não fazia sentido você fazer uma campanha. Você vai gastar aí uns 10 mil. Porra, mas 10 mil? Eu achei lindo a arte do outdoor, tudo maravilhoso e tal, mas não dá para fazer um. Né? Então, assim, você vê que o resultado, existia uma tabela de preço sobre o resultado. Né? E não eram todas as empresas que tinham esses recursos financeiros para fazer esse investimento na compra da veiculação. Sim. Ele consegue pagar uma agência, mas ele não consegue veicular. Né? E a internet ela veio nesse sentido, mostrando que nem só todo cliente grande pode ser interessante para uma agência, porque ele tem que necessariamente ter lastro financeiro. Se ele não tiver dinheiro, ele não investiria até esse período, né? Ia ficar lindo para só nós vermos aqui. Nossa, o folder ficou lindo, mas para mandar rodar vai custar 20 mil, então deixa só para nós vermos. Dá para mandar rodar uma gráfica rápida, fazer uns 10, só para os meus 10 vendedores? Isso acontecia muito, com uma certa frequência, né? E aí eu comecei a perceber que no digital todo mundo poderia ser nosso cliente. Porque não existe uma tabela de valores. Você investe R$50 no Facebook, na época. Né? O Facebook era a ferramenta mais hypada, que a gente diz, né? No momento. Então, e ele te gera um resultado estatístico. Um outdoor não te gera um resultado estatístico. Verdade.
né? Você não sabe quantas pessoas estão vendo, você não sabe... Você não sabe mensurar na ponta o que aconteceu com aquele investimento. Só se o cliente chegar e se perguntar, questionar, de onde É. você veio? E mesmo assim existe aquela margem de erro, cara, porque assim, eu lembro que na época eu atendi uma grande loja de veículos aqui da região de Campinas e existia essa pesquisa falada da recepcionista, por onde que você veio, né? E eu me recordo que já fazia uns 2 anos que a gente não investia em TV, mas teve um histórico de investimento em TV e as pessoas falavam pela televisão. Mas 2 anos que a gente não veicula na TV. Então, será que essa métrica, essa estatística, será que de fato ela é verdadeira ou não, né? Então, quando tem a interrupção humana ali no meio do processo, um número ele pode te enganar no meio da situação. E quando a gente virou a chave, cara, muita coisa mudou assim, né, na nossa vida. Eu comecei no quintal da casa do meu pai, sozinho. Né? Era um computador, um Compaq 364, um fax, uma internet discada e um aparelho celular, um Nextel na época, velho. E o Nextel, cara, era complicado você trabalhar na época, ficava aquele o tempo inteiro ali te chamando. Não sei se vocês pegaram essa época, né? Vocês pegaram um pouco. Então, hoje está mais tranquilo. Hoje o WhatsApp organiza ali as informações para a gente ali, você tinha que responder na hora, né? Então... Tinha o BIP já também, né? Tinha. Não, aí já tinha. O BIP foi antes, mas eu não cheguei a usar. Aí isso aí vai do meu pai, aliás. Você já e aquele tijorola. negócio da internet de escada que travava a linha telefônica da família para poder usar. Cara, era Teve horrível. que pedir outro telefone para poder usar na época. Mas você sabe, Ângelo, que na época, cara, a internet, você até usava alguma coisa. Mas que nem a gente estava conversando até antes da gente começar aqui. O contrato eu recebia por fax, pessoal. O cara me assinava por fax e mandava para mim. E depois de 1 ano ele sumia a assinatura. Porque o papel, cara, era fogo. Tinha que ficar renovando aquilo lá. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente veiculava muitos anúncios em jornais, né? Quase toda semana. Cara, você tinha que se deslocar com um CD, pegar o CD e ir até o local onde ia mandar rodar o jornal para entregar o arquivo lá. Com o marketing da empresa que você estava trabalhando. Exatamente. Só que assim, quando a gente trabalhava muito com varejo nessa época. E os veículos eram os veículos daquele dia. Você ficava sabendo no dia quais eram os veículos que iam entrar no jornal. Então você imagina assim, um anúncio com 20 veículos. Você recortar os 20 veículos, colocar dentro daquele anúncio. Não podia ter a mínima margem de erro de você colocar num Uno, escrever Celta. Escrever errado, tá... Que não tem volta. Então, assim, você tinha que pagar por esse anúncio depois, né? Era um negócio assim, cara, margem de erro 0. Então, era sofrido, hein? E aí chegava lá, corrompia o arquivo. E já era 8 horas da noite. Seu CD não estava funcionando. Seu CD não rodava. Aí você tinha que sair de casa, ir para lá, gravar tudo de novo, levar, porque amanhã de manhã o jornal estava na mão das pessoas. Então a gente pegou essa época, né? A gente pegou a transição dessa época. Cara, quando eu vi o tanto que eu ia sofrer menos, né? Tipo, falei, não, nós vamos nos transformar numa agência digital. Só que a minha equipe, tipo, tá, mas como? Nisso você já tinha saído da garagem do seu pai? Já. Já Não, tava... eu aumentei a garagem do meu pai naquela época. Eu coloquei uma mesa para caber mais pessoas fora a minha escrivaninha. Mas continuamos ainda por um bom tempo lá. Ficamos lá de 2016 até 2007 até 2015. E aí chegou uma hora que a casa inteira virou agência. Né? Os meus pais se mudaram. Você tirou seus pais da casa? Eu convidei eles, eu falei, sai da minha agência, né? Vocês não podem mais morar na minha agência. E aí, de fato, virou só agência lá, né? Legal. Só que chegou uma época que eu quis profissionalizar mais, já dentro do ambiente comercial, tudo mais, a gente acabou mudando para o Swiss Park, onde lá existe uma operação de 2015 para 2016, a gente fez essa mudança, uma operação mais profissional, tudo mais, né? Legal. Mas, cara, foi uma loucura, porque eu precisava vender essa nova ideia e eu era um entusiasta do marketing digital. O que eu sabia de marketing digital? Eu sabia mexer no Facebook, sabia mexer no Google como um usuário.
Agora, como configurar uma campanha, vem? como fazer tudo isso, né? E aí, o que você fez? Eu fui estudar. E até hoje eu não paro mais de estudar depois que a gente entrou no marketing digital, porque o marketing digital ele muda todo santo dia. Toda hora é uma atualização nova, um meio de você conseguir chegar no final diferente. Exatamente. E essa foi a principal resistência das agências no período, na época, né? Principalmente a agência mais tradicional. Porque, financeiramente falando, a veiculação de anúncios offline é o que é mais interessante, né? Que é o chamado BV, a gente chama, né? Que é a bonificação sobre a veiculação. Então, se eu fosse veicular um outdoor, por direito da agência, no período existia lá 10, 15, 20% que você colocava no seu bolso sobre a veiculação. Então, vocês vão pagar R$1.000 num outdoor da Performance, R$200 é meu. Porque eu sou o proprietário da arte, então tem a lei do direito do autor ali. Isso não é uma questão de condição comercial, uma questão de lei, legislação mesmo da comunicação, que na época era utilizado. Então, assim, a mensalidade que aquele cliente nos pagava, os honorários que aquele cliente nos pagava, muitas vezes não era o mais interessante onde você ganhava dinheiro, era em cima da veiculação, que girava em torno de 70% do seu faturamento. No digital não tem isso. Se vocês colocarem R$1.000 no Google, os R$1.000 vão para o Google. Né? Existem ainda algumas agências que ainda trouxeram um pouco disso para dentro do digital. Eu não vi sentido algum e segui dentro de um outro formato. Mas eu senti que na época assim, o mercado se democratizou pela oportunidade. De fato, é isso que a gente vive hoje. Uma pequena empresa consegue se comunicar com uma maior frequência com o mercado, né? Consegue se comunicar de uma maneira mais genuína, né? Então, de lá para cá, a gente vem vivendo todas essas mudanças. E fui estudar muito. Fui estudar no Google, tive a oportunidade, graças a Deus, de ir estudar no Google, fazer todas as minhas provas das 8 certificações no Google. Foi uma oportunidade que eles nos concederam. E foi um grande desafio para mim, porque eram 8 provas. Se você não passasse em uma, você já ia embora. Era uma sequência? É uma sequência. Para você ir subindo, você tinha que ir passando de prova em prova. De prova em prova. Que legal. No Brasil, isso? No Brasil, foi lá em São Paulo, no escritório deles lá. Eles têm escritório. Passamos uma semana praticamente lá, né? E, cara, eu assim, né, com medo, né? De falar assim, pô, tem que ter a certificação máxima disso daqui, né? Pela proposta que eu tenho de negócio e tudo mais, se eu não tiver, como é que eu vou exigir isso de alguém que trabalha comigo, né? De algum isso funcionário e em que tudo ano mais. Cara, isso foi em meados de 2012. 2012. Entendi. Foi em meados de Então 2012 para 2013. Já, então, mais 10 anos. Mais 10 anos. Só que assim, aquela certificação que eu adquiri naquela época, hoje ela já não vale de mais nada. Já mudou tudo, né? Você tem que renovar suas certificações todo ano. Porque a ferramenta muda, você tem que acompanhar a técnica. Né? E a sua equipe atual, você também agora, eles vão fazendo esses cursos junto Sim, com você? Todos os gestores de tráfego para trabalhar dentro da YouAndUs têm que ter os certificados. Não só do Google, mas ferramentas Meta e outras ferramentas também que a gente utiliza no dia a dia. É o título, né? É o título de você se garantir de que você tem todas as boas práticas das ferramentas. Né? Essas ferramentas Meta é a que fica no Instagram. O Meta é o dono agora do Instagram, era Facebook, né? Eles colocaram Meta, dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, assim por diante. Mas é do... Mark Zuckerberg. Do mesmo dono, ele Todos... só nomeou, criou uma outra... Ele, na verdade, que a gente, pessoal, a gente havia combinado de falar de metaverso no final desse podcast. Mas assim, o motivo dele ter mudado para Meta... é para ser... Na verdade, ele queria que chamasse Metaverso a empresa. Só que Metaverso é a mesma coisa de eu falar que a minha agência vai chamar Internet. Entendi. Né? Então, assim, não pode. O Metaverso Aí é o ele nome. mudou para Meta. Ah, legal. Pessoal, eu vou deixar o Fred terminar a história dele, porque a gente vai entrar no assunto Instagram, Google, YouTube, e por fim a gente vai falar do Metaverso. Então eu vou segurar um pouco, não vou fazer você contar ainda tudo isso. Termina a história, a gente está em 2016, chegamos em 2016 já? 2016. Isso, e agora Pode até ser. 2023? Cara, a trajetória minha, como de uma porção aí de empresários, não foi fácil.
né? Ela não foi baseada na moleza, tipo, pô, o cara ele nasceu com o dom do marketing e tal, sempre teve sucesso. Não, tivemos momentos muito difíceis. Você né? não fez um cursinho do YouTube ensinando a mexer com marketing? Aqueles cursos que te promete tudo? Cara, isso é assim uma coisa que eu sou totalmente avesso sobre o enriquecimento fácil, né? O enriquecimento para tomar o seu dinheiro, né? Até porque a gente sabe que não é bem assim que funciona. Nem posso vender essa ideia porque eu tenho compromisso com os clientes, né? Então Sim. você vende essa ideia e fala, tá, mas por que você não consegue fazer comigo isso daí que você Eu estava que não tô falando? fazendo. Né? Então eu tenho que ser muito verdadeiro nesse sentido. Mas a nossa trajetória foi complexa de 2016, 2017. Aconteceram problemas de gestão dentro da minha empresa, né? Eu gosto de falar sobre isso. Nós tivemos uma série de desajustes financeiros, com fraudes internas ocorrendo, ocasionados por profissionais que trabalhavam ali dentro, abrindo um rombo suficiente de 6 meses para frente de faturamento. Nossa. Então eu Chance de quebra grande. estava quebrado, É? estava quebrado, né? Então ocorreram problemas muito sérios. Nisso você já estava no Swiss Park. Já estava no Tava. primeiro ano do Swiss Park. Nossa, saiu da casa dos pais, pagava É. aluguel lá pra eles? Pagava. Pagava? Só no finalzinho, no começo não. No começo, não. No começo, depois que eles saíram, eu tive que começar a pagar aluguel, né? Tinha que pagar o aluguel de onde eles estavam Ou indo, eles né? pagavam para ficar lá, né? Morando. É nada. Mas, cara, tive sérios problemas com profissionais que trabalharam dentro do departamento financeiro da minha empresa, abrindo um rombo suficiente de faturamento de 6 meses para frente. Quando eu descobri tudo isso, eu não tinha dinheiro para pagar a folha salarial daquele mês que eu tinha descoberto Caramba. essa situação. E foi aí que eu contratei um consultor financeiro, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo, para ser sincero. E esse cara começou a planilhar a minha vida, centavo por centavo. E eu me lembro até hoje que ele chegou numa reunião lá pra gente, comigo, né? Eu não sabia se eu ia conseguir ter dinheiro para pagar os funcionários que estavam trabalhando lá, cara. E foi assim um dos piores momentos da minha vida, porque uma das coisas que eu sempre zelei foi pela palavra. Honrar aquilo que eu, combinou. eu podia tirar da minha boca, mas sempre até então, né, de 2007 a 2016, eu sempre honrei muito bem isso. E eu não sabia se eu ia conseguir honrar. E não era por uma vontade ou não vontade de honrar, é porque não tinha como, né? E esse cara me falou, ele falou, cara, você quebrou. Você tem 6 meses de antecipado todas as mensalidades, né, que existiriam pelos próximos 6 meses. A pessoa que trabalhava com você no seu financeiro, ela já antecipou e esse dinheiro não está na sua conta. Tá. Você não sabia ainda disso. Não Você sabia que sabia. estava acontecendo alguma coisa estranha. Não, cara, na verdade a pessoa ela pediu demissão numa quarta-feira de manhã e eu estava saindo para uma reunião. Ela falou, eu não vou mais poder vir porque eu estava sempre com pressa, né? A gente, né, que vive nessa vida maluca, né? Você que empreende sabe como é que é. Eu preciso conversar com você que depois eu acho que eu não vou poder continuar porque eu vou mudar de cidade. Eu falei, calma, eu estou entrando agora numa reunião. Depois a gente pode conversar sobre isso. E era externa essa reunião. Quando eu voltei, a pessoa não estava mais lá, né? E eu falei, E fui buscar saber tudo o que estava acontecendo. Enfim. Quando ele me planilhou tudo isso, esse consultor, ele falou, cara, esse dinheiro foi antecipado e não existe mais. Não está na sua conta. Está aqui, totalizando mais ou menos tanto aí. Saiu do controle. Eu falei, quebrei. Não tem o que fazer. Eu perguntei, falei, qual é a solução? Ele falou, a solução é você deixa estourar tudo, só que a consequência é essa aqui, tal, e envolver família, envolver uma série de pessoas, assim, que são as pessoas que você tem a maior consideração da sua vida. Estavam lá com você, os verdadeiros. Porque o meu pai ainda, ele tinha... ele estava no nome societário ainda na época, eu ainda não havia retirado... Ia respingar em patrimônio da família. Cara, foi uma maluquice.
E eu me lembro que ele falou, você deixa estourar tudo, vai respingar no teu pai, nos seus irmãos, tal. Vai respingar, inclusive, nessa galera que está trabalhando aqui, que não vai conseguir receber no final do mês. Ou você faz um milagre aí para tentar receber isso daí que foi antecipado, coisa que eu não vejo ser possível. Ou você arruma alguém para trabalhar um capital de giro com você para conseguir dar uma sobrevida na sua empresa. Mas, cara, isso aí vai ter tempo de existência. Vai morrer do mesmo jeito. E aí, você foi no milagre? E eu fui... Cara, eu falo para você, eu conversei muito com Deus, né? E essa época foi a época, assim, que eu vivi um milagre, de fato, né? A You and Us, eu falo que ela é um milagre. Dá até um arrepio nos braços aqui, escutar isso. Eu não sabia o que fazer, eu morava sozinho na época, num apartamento pequeno, perto do Swiss Park. E eu me recordo que antes de eu entender o que eu tinha que fazer na minha empresa, eu lembro que Deus me deixou muito claro. Primeiro você tem que entender o que você tem que fazer aí dentro da sua cabeça, cara, porque ela que está bagunçada e você foi negligente. Porque não se deixa sem controle algo tão importante como o recurso financeiro da sua empresa. Foi falar com Deus e Deus deu uma... E deu uma paulada. Eu falei, pô, meu Deus, foi um carinho aí, né? Ele deu uma paulada em mim, velho. Juro. E aí, cara, eu lembro que eu fiquei assim, só que assim, por um período, eu meio que ia trabalhar sabendo de todos esses problemas, cumprindo com a minha pauta do dia, sem saber o que fazer. Então, assim, a primeira conclusão que eu cheguei, quando você não sabe o que fazer, faz aquilo que você sabe fazer. Até você descobrir o que fazer daquilo que você não sabe fazer. É confuso, mas faz sentido. Fez muito sentido. Pode ficar confuso, mas faz sentido. Vai fazer aquilo que você sabe fazer. E tenta fazer da melhor maneira possível. Só que cabeça atrapalhada naquela época. E fui fazendo, né? E orando bastante e tal, e não sei o quê. Cara, eu sei que assim... Parece que editaram... Eu sei de todas as dores que eu senti dentro desse período, né? E por isso que eu respeito muito o recurso financeiro dos nossos clientes. Por isso que eu respeito muito a condição que a gente consegue dar hoje para os nossos funcionários. Por isso que eu respeito todo o ecossistema que envolve a minha empresa hoje. Porque não se brinca com o sonho das outras pessoas. Porque uma pessoa, quando ela contrata uma agência de marketing, ela quer dar mais um salto para o sonho dela. Você não pode brincar com isso, né? Como aconteceu na minha vida, porque foi muito dolorido, né? Cara, ideias assim, todas as ideias ruins que pode passar na cabeça de uma pessoa nesse período passou pela minha. Quase entrou em depressão? Entrei em depressão, pensei em suicídio, pensei em várias coisas, né? Mas a partir do momento que Deus pegou e falou assim, cara, agora vamos fazer o seguinte, deixa eu ir, só faz a tua parte, que de pouquinho em pouquinho a gente vai resolvendo esse problema. E demorou em torno de 4 anos para eu resolver esse problema. Em 2020, eu quitei tudo isso, consegui 100% colocar tudo isso em ordem. Mas lógico, cara, até tudo isso acontecer, existiram detalhes ali que duvidar da existência de Deus é complicado, né? Porque já existiram fases na minha vida que, assim, eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar minha conta de celular daquele mês e a conta vir R$0. Cara, é bonito de ver o agir de Deus, né? A gente fica surpreendido, que às vezes você precisa de uma coisa e acontece certinho, né? Você fala, nossa, mano, não é possível. Às vezes você tem uma conta, precisa pagar um funcionário e você sabe que você não vai ter, no dia 27, no dia 28 entra um cliente novo para você. É incrível, você fala, nossa, cara, como Deus age de uma maneira... Puta, Ângelo, você tem uns lances assim, cara. Eu me lembro de uma reunião de uma segunda-feira que eu estava conversando com a minha equipe, era reta final do mês. Eu sabia que estava me faltando, acho que era coisa de uns R$16 mil, um negócio assim, para eu pagar a galera. Parte da galera ia receber, mas tinha uma parte ali que não ia, cara. E aí eu me recordo que eu fiz uma reunião, falei, galera, foca nesse projeto aqui, tal, não sei o que lá, porque eu ainda preciso cumprir algumas questões comerciais para dar conta
de cumprir com um mês. Ainda estava nesse processo de transição, nesse processo de alinhamento, de colocar a casa em ordem, né? E eu me recordo que me ligou uma pessoa que tinha orçado comigo e a gente sempre cobra mensalidades, né? São os honorários de uma mensalidade e a gente executa nosso trabalho através dessa mensalidade. Ela me ligou e falou, Fred, você está na agência? E, cara, vocês também estão lá no Swiss Park agora, você vê que assim, você não atende muito cliente, eu não atendo muito cliente lá na agência, né? Agora é tudo online, né? Sim. E eu falei, tô. Ela falou, posso ir aí e tal, porque eu queria fechar negócio com você. Eu falei, pode, vou fechar negócio precisando de dinheiro? Opa, lógico que pode. Tava te esperando, inclusive. E, cara, eu lembro que essa pessoa chegou com 16 mil reais. Ela falou, quero te pagar o ano. Caramba. Você me dá um desconto? Eu acabei de vender um carro, tá aqui na minha bolsa, eu trouxe em dinheiro, mas eu tenho no máximo 16 aqui. Pode ser? Eu acho que pode. Pô, lógico que pode. Esse número era exatamente o mesmo número. Era exatamente o mesmo número. Então, assim, quando eu comecei a ver isso acontecer, e todos os dias eu não sabia se eu ia conseguir passar por esse problema, né? De 2007 a 2016, a gente rodou bonito. Mas esse problema, assim, ele trouxe assim, tudo de uma vez só. Cara, na mesma época... um pouquinho depois, pai na UTI, tal, sei que foi assim, tudo ao mesmo tempo. Foi uma aprovação muito grande, né? É a sua tempestade. E aí, quando você vê essas pequenas, essas grandes coisas acontecendo no seu dia a dia, você fala assim, cara, não é para parar, né? Tem que continuar indo. Vai com fé, porque tem algo muito maior do que você na tua frente, né? E aí, de 2019 para 2020, eu estava muito perto de resolver tudo. Aí, o que veio? Pandemia, velho. Aí eu falei, nossa... Mas não mudou esse cenário digital na pandemia para vocês? Cara, mas eu não sabia. Ninguém nunca tinha vivido uma pandemia, né? Agora ferrou. Eu passei por cima, mas vou para baixo de novo. Cara, agora que eu tô saindo da água... você está colocando a cabeça para fora, pandemia. E eu me lembro que a galera que estava trabalhando com a gente na época, deram o decreto, cada um vai trabalhar da sua casa e tal, não sei o que tem, não tem como evitar. Eu falei, bom, galera, vamos fazer o seguinte, acho que isso daí dura umas 2 semanas. Vamos fazer uma força-tarefa, pegar o computador de cada um leva para tua casa, e a gente trabalha de lá essas 2 semanas, depois volta ao normal, tá? A galera, o cara tá sendo otimista, né? Mas era o que eu queria acreditar na hora, né? Sim. E aí eu me recordo que na segunda-feira, quando começou todo esse processo, que praticamente 100% do mercado, do comércio fechado e tudo mais e tal, uns 3 clientes rescindiram o contrato na segunda-feira. Eu falei, pô, mas não tem uma chance de sair disso daqui, velho. E aí eu falei, não, eu preciso arrumar, cara, tudo veio dando certo até agora é minha parte, eu preciso arrumar uma maneira de como usar isso ao meu favor. Você né? é sozinho na sua empresa? Eu sou o único sócio. Sou o único sócio. Eu me lembro que falei com algumas pessoas, também muito preocupadas, e uma delas que eu conversei pegou e falou, Fred, a gente tem que sobreviver, a gente tem que continuar operando, cara, vamos fazer um projeto juntos? Para vender consultoria gratuita de lojas virtuais. Porque loja virtual, a gente atende muita farmácia de manipulação na agência, né? Porque em 2014 eu fui o primeiro a formatar um conteúdo acadêmico falando sobre marketing e farmácia de manipulação, porque tem muita questão relacionada à Anvisa, vigilância sanitária, tal. Nunca ninguém tinha lido toda aquela regulamentação para mostrar o que pode e o que não pode fazer com redes sociais e tudo. E aí eu fui lá e formatei isso. Me deu o trabalho de estudar tudo isso, formatei e deixei esse material disponível. As farmácias começaram a nos procurar. E a galera precisava começar a continuar vendendo. Farmácia de manipulação precisava continuar vendendo. Mas como? Né? Se o balcão estava restrito. Loja virtual. E fomos lá. Eu me recordo que em maio de 2020 eu fiz 64 reuniões de novos clientes. Em um mês. Era praticamente 4 ou 5 por dia. E eu fechei muito contrato.
Mas muito contrato. Mais do que antes da pandemia. Infinitamente mais. E ali virou a chave de vez. A pandemia fez a gente virar a chave de vez. Ali tava Deus preparando uma coisa pra você diferente, né? Sim. Mas falar pra você, Ângelo, a primeira coisa que eu fiz, cara, não assisti mais TV. Você parou de ficar vendo. Eu não quero ver tudo isso que notícia. tava Todo mundo morrendo. Eu não sabia se eu colocasse o pé pra fora de casa, eu ia morrer, velho. Medo. Tipo, medo, né? Eu não sabia o que ia acontecer com os meus pais, né? A gente, né, com aquela situação, todo mundo viveu ali uma indecisão muito grande. E foi uma rede, assim, né? Parecido ali com o Simão e com o André, né? Que não estavam conseguindo pescar lá. E que, tipo, Jesus falou, não, volta de novo a rede mais uma vez. E veio um barco cheio de peixe. E isso virou de vez a chave nossa. 2020 foi um ano bom. Foi um ano perfeito. 2022 foi o melhor ano da minha vida, ano que eu casei. Beijo, Fernanda. Aproveitando esse momento, fazer uma presa. Mas, cara, 2020 foi um ótimo ano. E ali virou a chave de vez. Assim, resumindo agora o final da história. Cara, de fato, eu fui casar com 42 anos de idade porque me tomou uma boa parte da minha vida esse problema. Para deixar tudo isso ajustado, me roubou não só minha saúde energética do trabalho, mas da vida social, porque eu tive que me dedicar quase que 100% na solução desse problema. A esposa estava junto já? Ainda não. Ainda não. Mas quando eu conheci ela, uma das primeiras coisas que eu falei, eu contei desse problema para ela. Eu falei, né? Éramos amigos, né? Eu contei para ela, falei assim, pô, tem um problema que é assim, assim, assado e tal. Até porque, assim, uma coisa eu entendi nessa época. Eu nunca mais tive medo da minha verdade, sabe? E nunca mais me comparei com a régua do outro. Sim. Eu sempre comecei a olhar para dentro de mim e eu tentar ser melhor do que eu mesmo, né? E parei de ficar olhando para os outros, sabe? O outro tem um carro X, você não tem um carro Y, ou não sei o que, não sei o que lá. Cara, para mim o que me importa hoje é a minha vida, o que eu tenho, aquilo que eu construí, e sou muito orgulhoso disso tudo, sabe? Porque eu sei o quanto eu penei para conseguir reverter toda essa situação, né? E só que assim, a vida não para, né, cara? Continuando estudando e tal, não sei o quê. Mas assim, no finalmente, resumo da história. Agora a gente está aí num processo de mudança de ambiente, ampliando nossa operação da agência, né? Para quase que aumentar mais 1/3 o espaço físico, para caber mais pessoas. Hoje a gente atende clientes nos Estados Unidos, em Portugal, Paraguai, em todos os estados do país. Legal. E demos uma reviravolta muito grande. Então, assim, eu tenho muito orgulho de contar essa história, apesar de que as pessoas vendem aquela ideia, né, do empreendedor, tipo, cara, esse cara já nasceu com sucesso, ele sempre foi um, né, outstanding do negócio. Mas a minha vida, pelo menos, não foi. Pode ser que a vida de outras pessoas tenha sido um pouco mais tranquilo nesse sentido. Mas a minha não foi, e eu tenho muito orgulho de ter conseguido superar, porque a vontade de desistir era grande, né? Deus todo dia ali, vamos, mais um pouquinho, desista, mais um pouquinho. Desista. Não desiste aí, foi que foi. Basicamente essa é a história. Que história bacana, cara. Que história legal, muito bom. A gente sempre gosta de conhecer a história dos convidados. E você vê, né? Sempre tem um agir de Deus nesses convidados que têm vindo aqui no nosso podcast. Sim. Bacana de ver isso. Agora, Fred, você vai começar agora a introduzir um pouco uns outros assuntos aqui que a gente quer saber bastante. Mas antes eu gostaria de agradecer, pessoal, aos nossos patrocinadores que estão sempre aí junto com a gente para estar fazendo tudo isso acontecer aqui, tá? Então, vou agradecer aí o pessoal da Lages Margutes. Você que esteja precisando aí montar uma laje aí na casa de vocês, esteja procurando uma equipe, Lages Margutes está aí, depois vocês procuram o @ deles no Instagram, tem o Adriano aí para estar atendendo vocês, são muito bons. Agradecer também o pessoal da Uzimix. Então, você montou a sua laje, precisa concretar? Pode procurar aí o Zé Toretti no Instagram, tá sempre aí junto com a gente sempre tá marcando o @ deles aí. Pessoal muito bom para estar servindo concreto usinado aí para vocês. Pessoal, precisando de andaimes, escoras, containers, tem o pessoal do Tortola também que tá junto com a gente já há bastante tempo, sempre com material de qualidade, isso daí vocês podem ter certeza. Só chamar a Lenice aí que vocês vão gostar. Eles também têm o Instagram deles aí marcado como @Tortola.
E também agradecer à Marmoraria Forte Rocha. Se estiver precisando de mármore para casa de vocês, fazer algum serviço, pessoal, nota 10. Vocês vão gostar bastante, com qualidade, muito bem feito. A gente já trabalha com eles, sempre indicamos aí um pessoal que não dá dor de cabeça. E também agradecer ao pessoal da Evo Laser Taquaral, que sempre está aí com a gente, para depois que você aproveitar essa casa com tudo pronto, tudo bonitinho, vocês vai lá, tira os pelos do corpo e usa a piscina, hein, pessoal? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E agora vamos entrar num assunto que muita gente quer saber, tá? Então é um assunto muito importante. O Instagram. Instagram? Fala um pouco sobre o Instagram pra gente. Qual que é o envolvimento Instagram e Google? O que eles se relacionam? Como é que você vê o mercado do Instagram, YouTube? Pra gente poder entender um pouco mais sobre isso. Vamos do básico. Eu gosto de fazer analogias para que a gente pegue desde das pessoas que estão querendo conhecer o raciocínio de como utilizar essas ferramentas para fazer negócios, né? Principalmente fazer negócios, porque assim, como um usuário, a gente vai lá, se cadastra, coloca, fica postando foto daquilo que a gente está fazendo. Mas como empresa, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Antes de falar do Instagram, eu gostaria de falar sobre o ecossistema digital. O ecossistema digital ele é mais importante do que o Instagram, né? Então, vamos fazer uma analogia mundo físico, mundo digital. Antigamente, a loja de pisos, por exemplo, ela tem lá um ambiente físico, né? Com estoque, atendente, mostruário, balcão e assim por diante. Como que ela fazia para se comunicar com o mercado? Ela fazia um folder, ela fazia o outdoor, ela fazia o rádio, ela fazia TV, panfletagem, enfim. Fazia ali a utilização de mídias. O que é cada uma das ferramentas digitais, fazendo uma analogia com o mundo offline antigo? O site, ele é a sua loja de pisos. Então, a sua empresa é o seu site. Ele é o centro do seu ecossistema. Pessoal, imagina, é o sol do nosso ecossistema. É o seu site, porque ali existe a totalidade das informações do seu negócio. Com características tem que ter esse site. Ou é um site institucional, é uma loja virtual, ou é uma landing page, ou é um blog. Existem várias características desse ambiente, né? O seu site sempre precisa ser o centro da operação. Tá? E ele deve ser preparado para ser amigável com o objetivo fim daquilo que você espera do seu consumidor. Você quer vender piso online? Então você tem que ter uma loja virtual. Agora, vocês, por exemplo, eu quero gerar leads para eventuais pessoas que queiram fazer uma obra residencial, por exemplo. Então, eu vou deixar o meu site da maneira mais fácil possível para que essa pessoa interessada caia dentro do meu departamento comercial ou no departamento técnico para tirar dúvidas de como seria esse projeto. Sim. Certo? Então, assim, o seu site precisa ter essa preparação. Ele é o início de tudo. Ao redor dele, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok, tem o YouTube, tem o Google, tem e-mail marketing, tem qualquer ferramenta que vier a existir, ele gira em torno do site. A partir do momento... Só que o raciocínio das pessoas que não se aprofundaram ainda na questão do marketing digital, ele pega o Instagram e coloca no centro do processo. Só que assim, como a gente já falou, né? As coisas mudam. Você pegar o seu Instagram e colocar ele como centro do processo é você fazer a sua casa num terreno alugado. Porque o seu Instagram não é teu, ele é do Mark Zuckerberg, velho. Então, se um dia o Mark Zuckerberg não quiser brincar, aqueles 1 milhão de seguidores que você tem, você perdeu. Ou daqui a pouco o TikTok vai explode, a galera para de usar o Instagram e todo mundo migra para lá. O O que aconteceu com o Orkut? Aconteceu com o Facebook. Aconteceu com o Facebook, entendeu? Então, assim, é um erro na sua operação de estratégico pegar a mídia, o veículo de comunicação e colocar ele no centro. Agora, o seu site será eternamente seu. Então, é uma casinha que você montou dentro do teu terreno, né? Agora, existe uma integração técnica entre todos esses veículos de comunicação, eles precisam conversar com o seu site. São as indexações, né? Então, tudo precisa estar tecnicamente indexado, se conversar através de bancos de dados, através de técnicas de SEO, enfim. Mas aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais aí.
Primeira coisa, pessoal, vou começar a empreender, eu já tenho um negócio. Primeira coisa que você precisa fazer, esse ecossistema do jeito certo. Um bom site no centro e fazer a configuração correta de todos os seus canais de comunicação. Antes de você pensar em ter uma campanha. Porque senão é muito esforço para pouco resultado. E seguidor não paga boleto. Né? Você não, ó, viu, tem um boleto para pagar aqui da CPFL. Todo mundo faz uma doação de R$1. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Tem como eu passar um pouco de seguidor para você pagar esse boleto? Não adianta, véio, é dinheiro. Então, assim, a gente precisa pensar em como converter, né, tudo isso. Sim. Cada veículo de comunicação tem uma característica. Fazendo uma analogia com o mundo antigo. Tá? Facebook, ele parece um jornal. O jornal de hoje só servia para embrulhar o peixe de amanhã. O Facebook, ele é a notícia de hoje. Amanhã, você falar sobre o que aconteceu hoje. Amanhã, parece que você já ficou para trás, sabe? Sim. Tipo, você falar no Facebook hoje, nossa, não acredito que a tal menina lá ganhou no Big Brother. Falou, pô, o cara tá atrasado. Então ele tem um dinamismo muito rápido de informações. Do Facebook, mas é o Instagram, né? Você tá... Não, tô falando do Facebook mesmo. O Facebook, mas qual que é a relação do Instagram? O Instagram, ele se assemelha com a revista. Entendi. Porque ele tem um impacto visual muito maior, porque o Facebook, repare que a linha de comunicação dele tem o feed, tem um monte de notícia do lado. Ele parece uma página de um jornal mesmo. Você pode se perder ali naquilo que você está vendo. No Instagram, ela é uma linha reta. As imagens vão passando, como uma revista. É um anúncio. Então pode-se uma dizer notícia. O Facebook é o nosso antigo jornal e o Instagram é a nossa antiga revista. O YouTube é a nossa antiga TV. O e-mail marketing é a nossa antiga mala direta que a gente recebia no correio. Tabloide de supermercado que recebia ali pelo correio. Você vê que os supermercados hoje, todos eles já têm um esquema de entrega online. Sim. Hoje o supermercado manda e-mail marketing. É o tabloide da semana. Ficar imprimindo, enfiando na caixa de correio, ela serve para entupir. Não tem mais isso. Então você vê que assim, o impacto na indústria gráfica foi muito forte também. Imagina, tudo muito aquilo forte. de jornal agora. Tem ainda jornais que o pessoal faz de anúncio, essas coisas? Cara, tem o Estadão que tinha então, os jornais, eles... Cara, o jornal, eu lembro quando meu pai assinava, ele viu uma talagada dessa grossura aqui, né? Os que existem hoje é um negocinho fininho, assim, cara. E são, assim, os guerreiros, né? Porque é muito difícil você sustentar hoje uma mídia como jornal. Mas tem um ou outro ainda perdido por aí, né? Então, assim, o impacto foi muito forte, cara. Grandes amigos meus que tinham gráficas, fecharam suas gráficas dentro desse período. A gráfica, ela precisou também se adaptar ao digital. Sim. Então você vê hoje a maior gráfica do Brasil, ela é uma loja virtual, que vende diversos formatos de materiais gráficos, você entra lá, você compra, chega na tua casa. E foram os caras que começaram em meados de 2010 com esse projeto. Foram uns dos primeiros. Era uma porcaria o site dos caras. Tomara que vocês não se identifiquem. Mas era uma porcaria. Hoje está muito bom o projeto. Então, se o projeto digital, cara, ele nasce pequeno. Ele não é um bebê de 8 quilos, que já nasce grandão. Sim. A não ser que você já seja grandão. Tipo, o Neymar vai começar um projeto dele novo. Pô, ele já nasce de bebê de 20 quilos. Né? Vendendo muito bem já. Nós, meros mortais, que eu acredito que seja a maioria de vocês que estão me assistindo, cara, você vai nascer normal, entendeu? Então, você vai nascer pequeno e você vai tracionando todo esse processo. Mas seguindo ainda a analogia, o WhatsApp é o telefone, né? Quem mais ali? O seu site é a sua empresa, né? Então, assim, no frigir dos ovos, o Google é a lista telefônica. Né? A lista telefônica, a Barça. A Barça, Enciclopédia. Enciclopédia, coisa, como é que chama aquele negócio de mapa que você tinha que abrir antes? O quatro rodas. Lembrou? Tinha que abrir. O Waze hoje é o quatro rodas, né? O GPS 4. O Waze tomou parte disso, mas você vê como tudo são adaptações. Né, cara? Achei legal essas comparações feitas. São as adequações, porque nada foi criado sem uma necessidade explícita.
Já existia a necessidade explícita e foi adaptado para o mundo virtual. Conforme vai lançando os aplicativos que vocês veem que tá bombando, trazendo informações, vocês têm que ir se adaptando também para trazer junto em volta desse globo aí. O ecossistema de cada cliente nosso ele é criado a partir do objetivo fim dele. Então, assim, você vê ali, por exemplo, clientes que querem vender um pote de colágeno. Faz sentido ele entrar no Mercado Livre? Faz sentido ele entrar no Mercado Livre. Vai ficar milionário? Tem as particularidades das regras do Mercado Livre, porque o Mercado Livre não é teu. A sua conta não é tua. Você está dentro do ambiente emprestado para você. Para você anunciar. Para você anunciar, né? O ecossistema da performance, por exemplo, é um outro ecossistema. Não tem como casar com o Mercado Livre. Não tem como, não tem nada a ver, né? A não ser que vocês vão vender produto, vai vender parafuso, vai vender essas coisas aí, tudo bem, mas não é o caso, né? Agora, cada ecossistema tem que nascer propício ao setor de atuação daquela empresa. Feito esse ecossistema, você começa a nutrir cada um desses canais com campanhas. Aí é que você vai gerar, aí é que você vai gerar conteúdo. Aí que você vai gerar o conteúdo. Porque a galera se ilude muito com aquela situação, mas poxa, tal blogueira, tal influencer só tem o Instagram e ela ganha muito dinheiro só tendo o Instagram. Tá, ela é uma blogueira, ela é um CPF, nós estamos falando de CNPJ, estamos falando de empresa, né? Tem pessoas, como por exemplo vocês sentem a vontade de fazer um podcast, ou seja, vocês vão falar, vocês vão ser o rosto da empresa de vocês não se importam. Mas eu tenho uma série de clientes que o cara fala, cara, não me peça para gravar vídeo. Nem pelo amor de Deus. Não, nem fazer dancinha pro TikTok. A gente tá pensando em chegar no TikTok, o Guizão tem jeito, né? Fazer cabecinha. Eu acho que rola, hein? Né? Na obra, lá em cima da laje, Adriano. Imagina. Fazer um gira-gira. Quem vai gostar é o Lucas, né, Lucas? O Lucas vai. Lucas vai. E dá pra fazer, hein? E dá sucesso isso. Cara, assim, você vê que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tipo, a audiência sobre o ridículo não é sinal de cliente prosperidade novo, e cliente novo. É verdade. Eu sou meio assim, né? Principalmente chegam alguns clientes nossos, falam assim, vou colocar todos os funcionários para dançar lá na frente. Cara, você pode ter até um problema jurídico com relação a isso, né? Então, assim, eu acho que o digital ele trouxe uma série de vantagens, muito mais vantagens do que desvantagens, mas trouxe desvantagens. E isso tem que deixar claro também. Uma delas é o raciocínio do imediatismo. Então, assim, eu montei uma empresa, vou arrastar para cima e vou ficar milionário, né? Então, assim, hoje a gente vê que, cara, quando tudo era mato, até dava. Hoje está difícil. Está cada vez mais difícil, está cada vez mais concorrido, né, a coisa. Então não é tamanha simplicidade assim, essa coisa acontecer. Ainda mais se você vai lá e fala, vou comprar um curso, eu vou entender de fazer tudo, e eu mesmo vou fazer tudo e eu vou ficar rico com isso daqui. Cara, eu acho isso um deboche com a profissão do publicitário. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, cara, eu vou fazer um curso de arquitetura online aqui, arrastando para cima, eu vou saber fazer tudo bem feito. Com o assunto engenharia, construção e arquitetura. Eu vou saber tudo. Eu sozinho vou construir minha casa. Você vai conseguir? Vai, cara, mas é fatalmente impossível você ser bom em tudo. Você vai ter dor de cabeça. Você vai ter uma dor de cabeça violenta. Vai precisar aprender muito para chegar, né? Então, assim, será que vale a pena esse tempo de bater cabeça? De você ter que aprender, praticamente você vai aprender uma profissão nova. Perfeito. Então, por isso que eu acho que essas vendas de cursos eu não sou a favor. E já me chamaram várias vezes. Ô Fred, vamos gravar, vamos vender infoproduto aí, você ensinando o pessoal a fazer, não sei o que lá. Pô, cara, não é isso que eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro com o sucesso do meu cliente. É dessa forma que eu quero sobreviver. Legal. Entendeu? Então, assim, vendendo uma verdade, daquilo que de fato funciona, daquilo que de fato não funciona. Porque você vender um curso, você não se compromete. Você não sabe se a pessoa vai se dar bem ou não, e você não é responsável por ela, né? Exatamente. Mas não deu certo? Não, você errou então. A culpa é sua. Eu ensinei certo. É uma moleza você pensar desse jeito, né? E eu ganhando dinheiro com curso. Eu acho meio assim, foge um pouco das verdades que eu procuro para minha vida, né? Então é por isso que, tipo, aquilo que eu vendo, aquilo que eu estou falando hoje aqui para vocês é o que eu consigo entregar.
né? Então é dentro de uma margem muito equilibrada. Agora, vamos lá. Agora Perguntei. Tô falando demais já. Não, mas Não, é. você tá ensinando. Eu tô Aulas do aprendendo. Fred aqui. E eu acho que assim, você falou muito bem sobre o Instagram, sobre site, sobre esse mundo digital. E agora eu acho que a gente podia chegar naquele tema que você falou pra gente que você ia explicar um pouquinho, que eu também não sei. Você sabe? Não sei. Não Pra sabe? mim é um... Então pergunta Mark pra ele. Zuckerberg já O que, sabe. que você quer pra mim é saber? novidade. Ele já sabe. Ô Fred, e como que funciona esse metaverso? Como que é englobado? Eu mesmo sou uma pessoa muito cru. Eu não sei O que é o basicamente metaverso? nada Eu sobre isso. também não sei. Significado aí. É. Bom, vamos lá. De onde surgiu o tema, o nome metaverso surgiu de um livro de 1992 ou 93, se não me engano. E nesse livro, pior que eu esqueci o nome do livro. Mas não tem problema, pessoal, procura aí. O nome Metaverso, que saiu o nome Põe no dela. Google. Esqueci. Dá um Google. Esqueci o nome. Coloca o Google aí. Mas ele surgiu de um trabalhar. livro offline, 92, 93, né? Caramba. Onde o autor ele explicava que o protagonista, né, daquela situação, ele entrou em um ambiente onde se assemelhava a um metaverso, onde tudo parecia muito real, mas era tudo virtual. Mas é um livro de história ou é um livro... É uma ficção científica. É uma ficção científica. Caramba. E de lá para cá, tipo, existiu esse termo, mas nunca ninguém explorou. Só que a coisa começou a mudar no mundo. A internet começou, assim, fazendo mais uma analogia, né, para a gente todo mundo conseguir entender como é que existiu a coisa. Vocês lembram dos cybercafés? Tinha cybercafé, né, pra caramba, que tinha lá um monte de computador. Lan house, hein? Lan house. É. Lan house, né? Conhecia como Lan House. Era bom, hein? Show. Olha lá no Corujão, só jogando CS. salgadinho, Ah, refrigerante. não tava nem aí. Nossa, Vai em casa, você quer cuidar agora. arrumando briga, confusão. Mano, Era acordava bom 5 essa horas da época, manhã pra ir lá, ou você fazia o cair da cama, era o Corujão, filho. Fui pro Passava cair a da noite cama. jogando. Chegava meio-dia, você vê 4 horas da manhã, você fala, cara, Não minha é. mãe vai me matar, né? Mas por que existiam as lan houses? Porque aqueles computadores com aquele nível de configuração e aquele nível de conexão de cabos e internet, não era viável você ter dentro da sua residência. Era caro. Verdade. Então o cara ele ia lá, ele Todo mundo montou, tinha. não tem condição financeira disso. E outra, o cabo de internet, aquela conexão nem chegava, não tinha disponível uma operadora para tua casa. Então o cara concentrava isso ali, cobrava R$10 a hora. E a internet também não era um pico da velocidade. Era uma porcaria. É, eu lembro Era uma muito bem. A porcaria. gente era pra jogar, mano. Nossa, tinha É. 50 jogos no PC da Lan House. E assim, o que acaba acontecendo? A coisa vai sendo flexibilizada. Então, os desenvolvedores de computador começam a desenvolver computadores que têm uma boa potência para você conseguir ter na sua casa, onde já é viável outra. A gente, como percepção de consumidor, começa a não achar mais caro R$3.000 comprar um computador, porque você sabe do uso dele. Quando você não sabe para que serve, R$3.000 é sempre caro. É caro. Né? Agora, R$3.000 hoje é viável, é um eletrodoméstico da nossa casa. Né? Então, e a internet começou a ficar viável para o residencial. Onde estão as lan houses e cybercafés hoje? Acabaram-se todos. Né? Verdade. O processo do metaverso ele vai acontecer algo muito parecido. O porquê que surgiu esse assunto nos últimos 4, 5 anos? Porque o Mark Zuckerberg enfiou o dedo no assunto. Então ele foi lá, mudou o nome da empresa dele de Facebook para Meta, porque ele ia iniciar o projeto de metaverso. Tá? O metaverso do Facebook. Quando um cara grandão igual a ele fala sobre isso, todo mundo, opa, vem coisa aí. Daqui a pouco não estamos mais no Instagram, daqui a pouco estamos todo mundo com óculos virtual aqui, fazendo uma reunião aqui. Tá, o metaverso é isso, você sair dessa realidade e entrar em outra através desses aparelhos de óculos para mudar o ambiente? Sim, mas o metaverso, Ângelo, tipo, não existe um metaverso. Existem vários metaversos. O GTA,
jogo é um metaverso. O Fortnite é um metaverso. O Rabu, que foi um dos primeiros metaversos, que era um 2D, um joguinho, que você administrava hotéis, era um metaverso. Então, assim, você, através de um avatar, entra em um sistema virtual, onde ali você tem uma vida própria, né? Então, ali você participa de ações. Basicamente, é isso o metaverso. Você pega você... Lembra o site não é a empresa? O avatar é você. Você não acha um pouco perigoso isso? É muito. Muito perigoso. Mas, Psicologicamente aí. sim. Analisando. Porque assim, você pega uma pessoa que sofre no mundo real, uma depressão, ele entra nesse metaverso, ele se torna uma outra pessoa. Só que Sim. ele esquece da vida real dele. Sim, Ângelo. Mas assim, hoje a gente já vive isso no Instagram. As pessoas acham que são uma pessoa que elas não são no Instagram. Então, assim, né, você quer ser o prato de comida que você come, ele te conta a sua história de sucesso, talvez? Né? Ou para onde você viaja, será que você não está querendo vender uma imagem daquilo que de fato às vezes você nem é? Então, assim, tudo na internet é um pouco isso. Vai muito de você saber o uso correto daquilo, né? De fato, existe esse problema. Só que existem vários níveis de metaverso. Um deles, que é um do que até o Elon Musk está desenvolvendo aí, que já faz uma conexão cerebral junto a ações, pelo amor de Deus, vocês verem esse daí então, vocês vão se assustar. Dá uma palhinha aí. Cara, ele vem fazendo teste com macacos, né? E tipo, dele dá a informação na cabeça do macaco, o macaco age conforme o impulso que está sendo jogado no cérebro dele. Vai controlar o macaco? Controla. Você consegue ter o controle sobre um animal. Mas você acha que... Ixi... Trouxe um capacete aqui pra você experimentar aqui. Mas esse é o dark side, né? O lado obscuro do metaverso. Mas o metaverso, assim, o propósito dele, o fim, né? De fato, é conectar nós como seres humanos dentro de um mundo virtual. Né? Isso é um metaverso, através de um avatar. Nós vamos virar um The Sims? Sim, em alguns ambientes gente, sim. Em alguns ambientes Talvez sim. para performance seja um The Sims isso aí. Só que assim, você tem que saber fazer o bom uso da ferramenta conforme você saiba que aquilo é o correto, né? Tipo, você pode ter esses outros usos da mesma forma, a internet. Tipo, poxa, eu sou contra a internet porque tem coisa ruim na internet. Bom, então somos contra a TV, o rádio, tem todo lugar que tem o bom e tem o ruim, né? Então, assim, a gente só precisa se conectar com aquilo que de fato vai ser útil para a nossa vida, né? Basicamente. E você acha que o metaverso vai vir num comércio de marketing forte? Muito. Vai vir muito forte. Já estava mais no alto o assunto. Esse assunto ele perdeu um pouco da frequência de comunicação sobre o tema. Por quê? O metaverso ele tem uma conexão muito forte a criptomoedas. Tá? Certo. Porque assim, a criptomoeda ela começa a fazer de fato sentido com o assunto metaverso. Porque você consegue ter uma moeda única dentro de um mundo único. Existem vários tipos de criptomoedas. Vamos lá, fazendo uma outra analogia, já entrando em criptomoedas agora, que é um assunto que é implacável, temos que falar sobre isso quando a gente fala de criptomoeda, quando a gente fala de metaverso. O dinheiro físico, na pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente, o que ele precisava ter? Ele precisava ter lastro. Então, qual era o lastro do dinheiro? Era ouro. Então, o que você tinha que ter no banco? O banco ele tinha que ter um tanto de ouro, o Banco Central de um país, ele tinha uma quantidade X de ouro e ele fornecia em dinheiro, papel moeda, o volume proporcional àquela quantidade de ouro. Então, você tem de onde ter um resguardo sobre a sua riqueza. Então, só tem dinheiro circulando no mercado, em papel moeda, correspondente à mesma quantidade de ouro que eu tenho dentro do banco como país.
O que os Estados Unidos fez no pós-Guerra Fria, ainda dentro da Guerra Fria, né, já um pouco quase acabando ali? A credibilidade do dólar era tão alta que não precisava mais de lastro. O que os Estados Unidos fala como valorização da própria moeda já é a regra do lastro que você precisa. Não precisa disso aqui de ouro. Isso aqui não passa de um metal. Se eu estou falando que o meu dinheiro vale tanto, todos os outros dinheiros valem proporcionalmente mediante a minha moeda. Ou seja, eu sou o lastro do mundo hoje. Foi o dólar por muitos anos. Né? A criptomoeda é do mesmo jeito. A criptomoeda ela nasce através do Bitcoin. Então o Bitcoin ele nasceu como a moeda principal e a primeira moeda. Só qual é o lastro do Bitcoin? Que é que todo mundo pergunta, né? Fala assim, cara, tá bom, beleza, quanto custa um Bitcoin? Já chegou a custar $20. Já ouvi falar que chegou a custar $3 milhões um Bitcoin, Fred. Né? Como que acontece tudo isso? Qual é o lastro, qual é a garantia de que se eu comprei por $20 lá atrás, eu posso vender por 3 milhões hoje, né? Quem que me garante que esse dinheiro existe por trás dessas moedas, né? Que é ali onde a gente inicia um novo assunto que se chama blockchains. Blockchains é o quê? Ele é uma rede de computadores conectados onde eles fazem validação de informações. E a criptomoeda ela tem uma conexão muito forte a esse tema. Aí é um pouco tecnês, mas assim, o conceito mais ou menos eu acho que eu vou conseguir passar. Tô até quieto. Eu tô aqui trabalhando com o cérebro máximo. No máximo. Presta Eu atenção. aceito pra Presta pagamento. atenção, vai Faça a entendendo. sua casa. Ó, que o negócio vai mudar. Vai, cuidado, Adriano. Fica aí Não nesse foi você flow. que tinha 20 mil Bitcoin? bitcoins? Isso. Vendi Por $20. $20. Todos. Nossa, perdeu muito dinheiro. Perdeu Deixou de muito ganhar, dinheiro. né? Deixou de ganhar muito dinheiro. Não, e todo mundo tem um tio, né? Que na época, não, me ofereceram sei lá quantos bitcoins aí. E eu perdi de comprar, olha. Já tá milionário hoje. Todo mundo tem. Mas assim, você vê que quando o assunto Bitcoin estava super valorizado, o assunto metaverso estava, nossa, bombando. O assunto criptomoedas começou a dar uma quebrada, porque quebraram alguns bancos, algumas coisas que administravam através de bitcoins e tudo mais e tal. O assunto metaverso deu uma sumida. Daqui a pouco reaparece. Opa, então vamos comprar as moedas, hein? Tem que ver o momento certo, mas fatalmente vão voltar. Hoje existe lá Ethereum, existem vários tipos de moedas, né? Como é o dólar, como é o euro, como é o real. Mas isso se encaixa a cada país? Ou... Se encaixa em cada metaverso. Então, por exemplo, se você está lá explorando o metaverso do GTA, ali uma das moedas vai fazer a administração daquele ambiente. Entendi. Um Ethereum, por exemplo. Né? Então, veja a situação daquele metaverso como se fosse um país mesmo. Né? Agora, o que acaba acontecendo? Só para voltar no lastro lá das blockchains. As blockchains que acaba, o pessoal sempre fala, vou fazer mineração, né? Vou minerar porque daí eu consigo ganhar dinheiro. A primeira coisa que vem na cabeça é tipo, vou comprar um computador potente que ele vai ter um código que ele vai ficar fazendo dinheiros, né? Mas de onde saem esses dinheiros, né? Então, o que acontece? Blockchains é uma rede de computadores conectados, onde o primeiro computador ele faz uma validação binária, 0, 1. Então vamos supor que o Gui foi lá e ele foi o primeiro a publicar algo dentro de uma blockchain falando, esse quadro que eu pintei aqui, ele é meu. Postei. O computador 1 dele, de fato, é o que reconhece como o primeiro a colocar aquilo dentro daquele ambiente. O computador 2 valida. Tipo, de fato, isso é do Gui. O computador 3 valida o computador 2, que valida o computador 1 do Gui, que também vai falar, esse quadro é do Gui. Existem milhões de computadores conectados hoje na blockchain, fazendo validações. Não tem como você fazer um processo de invasão e mudar isso. Porque se você muda no meio da corrente, existem mais uma centena de milhões de outros computadores
questionando aquela validação que você interrompeu. E você conseguir hackear todos esses computadores para conseguir validar uma informação falsa é praticamente impossível. É praticamente impossível. Até hoje não conseguiram fazer isso e praticamente não tem como. E aí que você vê que, tipo assim, quem valida quanto vale um Bitcoin é a blockchain. Então a blockchain falou assim, a informação correta é essa. O lastro é a blockchain. E a blockchain ela faz ela tem a garantia, ela dá a garantia de vários temas, tanto da validação das criptomoedas, como obras de arte, assinaturas de contrato. Existe uma série de outros fatores que são validados dentro desse ambiente. Tá? Então, assim. Aí que tá o cartório. Aí que tá o cartório que a gente estava conversando. Será que vai precisar de cartório daqui a alguns anos? Tava pensando em abrir um cartório esses dias. Desencana. Eu sou abrir online. Já abre o cartório online. Já deve ter, né? Você consegue informações de cartório tudo online. Você vê aí, tipo, DocSign, algumas empresas aí que já fazem validação das assinaturas e tudo mais, reconhecimento facial. Né? Então, assim, será que vai precisar dessas validações? Então, assim, e é ali onde a gente entra ainda um pouquinho mais profundo dentro do metaverso, que são os NFTs, que aí ele ficou ali conhecido a figurinha do Neymar, do macaquinho e tal. Não sei. Falou, pô, mas por que aquela figurinha vale não sei quantos milhões, né? Porque ela foi inserida dentro da blockchain como única. E ela é uma obra de arte única. E colocaram um preço. É tanto. Mas eu não conseguia bater uma imagem igual aquela? Sim, da mesma forma que, vamos supor, você poderia ter aqui na sua parede um quadro da Mona Lisa. Ele é original? Não. Se imprimiu numa gráfica rápida. Tipo, é até feio você deixar um quadro da Mona Lisa falso aqui. Só existe um, que está dentro de um museu XY. Alguém deve ser dono, algum milionário e tal. E o Neymar só aquele que vale. Aquele macaquinho dele, ele usava para quê? Ele usa aquilo para ser uma... Muitas... do celular, o wallpaper do celular. É que assim... você comprar o... Foto da WhatsApp. Por trás de uma NFT existe uma chave de entrada para outros ambientes. Como, por exemplo, grupos sociais. Então, quem é dono de uma NFT daquela série de macaquinhos que o Neymar tem? Snoop Dogg, eu não sei o que. Aí você podia ir nesse evento. Essa patota... tem ali clubes específicos que eles podem participar, tudo mais, tal. Então, existe algo que se chama roadmap. Então, assim, quando a gente consegue, a desenvolvedora dos NFTs consegue ir comercializando, se você é comprador de agora você vai ter direito a isso. Agora você tem direito àquilo. Você é recompensado na franquia, nos bastidores da coisa por situações, né? E para você fazer parte daquele grupo é muito seleto, né? Você tem que ter muita grana e tal, para os que vingam, né? Para os NFTs que de fato viram, né? Então, isso também tem muito a ver dentro de um ambiente do metaverso, né? Falar a verdade, o metaverso é o que você falou, 4, 5 horas de explicação. É uma tarde inteira aqui. Aí depois a gente não entrou ainda em realidade virtual, realidade aumentada, realidade estendida. Caramba. Existem vários tipos de realidade que a gente só vê aquela coisa do óculos, né? Sim. Que inclusive o óculos do Meta, do Facebook, do Mark Zuckerberg, chama Oculus, né? Já está disponível para a gente comprar aqui no Brasil. Você tem um para a gente testar? Cara, eu consigo arrumar um. Arrumar um sim. Eu acho que é legal testar. fazer um podcast do metaverso. Pra trazer, dá pra gente fazer exatamente isso daqui dentro do metaverso. É cada um na sua casa. Dá pra fazer uma reunião, um podcast. Apresentação. Com todo mundo sentado ainda. Sim. E a apresentação, por exemplo, do escopo. Vamos supor, você tem lá, fechou uma obra lá no Swiss Park de uma casa de 3,5 milhões. Só que só está o terreno ainda lá. Então existem já, olha como mudam as profissões. Aquele cara lá que está do SketchUp, que tá fazendo ali todo o projeto, não sei o que tem, no 3D. Desde o cara que desenhou na mão a planta e veio desenhando, tem o desenhista mesmo. Agora a gente já está partindo para uma realidade totalmente diferente. Né? Exatamente. A gente poderia estar aqui, cada um na sua casa, eu levantar aqui e começar a apresentar o projeto da sua casa, eu mexendo com a mão. Aqui no seu quintal, ele é assim,
e tal, e tal. Tecnologia que existem pessoas que conseguem desenvolver isso aqui no Brasil? Sim, conheço boa parte delas. Agora, tem computador residencial para isso? Não. Tem internet para isso? Então, qual que é agora o fenômeno que vem acontecendo? Isso vocês podem reparar nos shopping centers. As arenas virtuais. Sim. As arenas virtuais são as novas lan houses, que ali com computadores e óculos virtuais e experiências que você só vai viver lá. Entendeu? Tem aqueles vídeos dos caras de óculos com uma arma na mão correndo no correndo, negócio, Você fazendo. já viu isso? Tem no Dom Pedro mesmo? Tem no Dom Pedro. Eu não cheguei a ver, mano. Eu vou lá Alameda. jogar. Da hora, Agora da eu hora. vou lá, Virar né? combinar aí, ó. Vamos combinar da gente ir lá jogar um jogo de Uma tiro. arenazinha, você põe o óculos e Então, ali você fica bala e corre. olhando e fala, ô idiota ali. Vai correndo. Mas não fica, porque você também se Mano, porque interessa. eu já vi tipo, vídeo no Instagram que o cara cai no chão de susto, mano. Dentro cai. do. O cara E leva cai um mesmo. susto de quase se matar. E, mano, ele tá de óculos, você não tá ali no negócio, mas eu acho que deve encarnar mesmo o negócio. Aí. Você fica Cara, lá dentro. é muito doido a primeira experiência e, assim, aconselho a todos vocês terem essa experiência. Eu lembro que numa BGS, Brazilian Game Show, de 2014, 2015, eu fui. E lá já tinha, né? Que era tudo novidade e tal. E foi a primeira vez que eu experimentei um óculos virtual. Pô, eu sempre me achei conectadão, né? Jogo videogame desde o Pac-Man, não sei o que lá. Eu falei, eu não vou ser um tiozão bobo que vou, né, colocar um óculos desse, ficar gritando. Cara, eu ranquei no meio da montanha-russa. Da montanha-russa eu tirei. Eu falei, não preciso disso aqui pra minha vida, não. Eu falei, não vou, eu vou passar vergonha nisso daqui, cair no meio dessa molecada. Eu tô chorando. Eu falei, não vou fazer. Mas outros foram bem interessantes. Mas esse, de fato, a experiência é de uma montanha-russa. Você tem as mesmas emoções, o cérebro não... E juro... Isso é um metaverso. E juro, eu tentava. De diversão, é só lugar pra você sentar e botar o óculos. Em casa. Cara, e juro que eu tentei enganar meu cérebro. Eu falei assim, Fred, deixa de ser bobo. É um negócio virtual, você não vai cair. Cara, você viu o seu corpo fazendo assim. Você sente. Não tem como segurar. Mas você faz isso com o seu corpo? Você faz. Você começa a mexer o corpo. Caramba. Aí você tem, até o seu cérebro acostumar, você tem que ficar usando aquilo ali para ele. Falou, não, beleza, Você agora já. Eu até assusto quando eu morro com HS no CS. Você não faz isso, não? Tá eu tô na tela que nem um óculos. Pior que você tá na tela que tá atirando, os caras vão dar tiro, às vezes eu faço... Você tá subindo aqui no... Mas imagina com óculos, velho. Cara, que legal. Ô Fred, eu acho que assim, a gente tem que marcar de novo pra falar sobre metaverso. É muita informação, senão daqui a pouco a gente vai ficar 3 horas aqui nesse podcast. Eu acho que é interessante, Fred, pra gente tentar fechar esse ainda assunto do metaverso, o que você tem a aconselhar aí pro pessoal envolvendo o marketing digital nisso? Boa. Lembrem-se sempre disso que eu vou falar agora para vocês. Capitanias hereditárias. Quem estudou história da época do Pedro Álvares Cabral, não sei quem, quando os caras chegaram no Brasil, era tudo mato. Os grandes players das lojas virtuais hoje não chegaram quando tudo era mato. O assunto metaverso, boa parte ainda é mato. Essa é a grande questão que a gente precisa ter. Então, assim, da mesma forma que os portugueses lotearam o Brasil e começaram a chamar a família Oliveira, a família X, Y, Z para cuidar e produzir algo dentro dessas regiões, e essas famílias são famílias extremamente poderosas até hoje dentro do nosso país, porque foram os primeiros a conseguir usufruir dessas riquezas. O loteamento virtual de um metaverso, ele existe disponível para a marca conseguir se desenvolver dentro desses ambientes, né? Aí, a grande questão que sempre os meus alunos dos cursos eles perguntam, eles falam, Fred, mas, cara, o meu cliente está já nesse metaverso? Aí, provavelmente ainda hoje não. O meu cliente ele tem computador com a tecnologia suficiente para ter uma boa experiência de metaverso, mesmo que eu desenvolva alguma coisa para a minha marca nesse ambiente? Provavelmente ainda não. Mas saibam que essa é uma lacuna do tempo da nossa história
que dá a abertura de chegarmos como a família Oliveira chegou no Brasil e sermos o dono do ouro. Sim. É esse espaço de tempo que a gente está vivendo hoje. Então vamos aprender. Porque depois que está todo mundo já ocupando o espaço, galera, agora eu vou começar a fazer, agora é tarde demais. Aí você vai ficar batendo cabeça, você vai ter que usar uma criatividade estratégica que talvez nem exista para tentar fazer algo diferente, sendo que o básico já está tomado. Né? Então, eu acho que esse é o principal raciocínio, Gui. Legal. De quem entra para errar logo. Legal. Agora, começar agora. Entra para errar. Tipo, pô, mas não está acontecendo nada, Fred, mas montei lá um ambiente e tal, não sei o que tem. Quando será que vai acontecer? Cara, não sei, mas quando acontecer, você vai ser o primeiro. Legal. Não, é o que você falou mesmo. Tem que começar vamos aprender um pouco mais sobre esse metaverso. É igual o Fred falou, né? Que a internet é um salto, né? É rápido. Ela é muito rápida, né? Então, a gente pode estar daqui 5 anos já todo mundo usando o metaverso. Fazendo esse podcast aqui no metaverso. Tudo online. Você vê as arenas de games, fatalmente quando chegar a parte desse recurso tecnológico para dentro da nossa casa, vai existir motivo deles de ter eles lá? Tá aí. É a Lan House. Então só precisa se tornar acessível para nós, para a gente ter dentro da nossa casa. E logo mais a galera vai deixar isso daí. Aí, Fred, uma boa aula aí. Fred, cara, muito bom. Muito obrigado. Imagina. Por ter ensinado prazerzão. aí tudo isso, ter passado pra gente. Aposto que o pessoal aí de casa também ficou surpreendido. E pra gente finalizar, né, vamos agradecer mais uma vez a todos que estão aqui, agradecer a todos vocês. Fred, muito obrigado por ter aceitado esse convite, ter vindo aqui, dado essa super aula pra gente, ensinado a gente sobre muitas coisas. Agradecer também, pessoal, nossos patrocinadores, Lages Margutti, muito obrigado. Pessoal da Uzimix, obrigado. Tortola, pessoal da Marmoraria Forte Rocha e também pessoal da Evolaser Taquaral. Gui, muito obrigado por mais um podcast aí junto. Também só tenho a agradecer aí, muito importante nas informações que o Fred passou. Fred, agradeço aí de coração, cara, pela sua presença, aceitar o nosso convite, tá? Será sempre bem-vindo aí. Joia. Obrigado. Adriano, muito obrigado também por ter vindo aí. Eu que agradeço por poder participar de mais essa edição, né? Mas com essa ilustre presença. E antes de agradecer o Fred, gostaria também de agradecer a Deus por mais um momento, mais uma oportunidade, mais um aprendizado, trazendo essa pessoa rica de conhecimento aqui pra gente, também uma pessoa temente a Deus. Muito bom recebê-lo aqui com a gente. Fred, muito obrigado. Imagina, obrigado vocês aí, me sinto honrado pelo convite. Obrigado, pessoal, espero que vocês tenham gostado e vamos ver se eles me convidarem mais pra frente, a gente continua esse assunto aí do metaverso. Com certeza, acho que é legal até você indicar aí pro pessoal, Fred, pra te seguir, legal. A sua empresa em si, como tá no Instagram, quem procurar pelos seus serviços também, né? Isso. Bom, ali é www.youandus.com.br, você e nós em inglês, né? E no Instagram estamos como Agência YouandUs, @Agência YouandUs. Eu sou Fred Capato, provavelmente só deve ter um lá. Vocês podem digitar Fred Capato no Instagram. Com Y ou com D mudo? Com D mudo. O Y ia ficar muito internacional, eu achei. Eu deixei D mudo. Fred, legal, muito obrigado. Galera, vamos pro próximo. Muito obrigado aí. Valeu. Tchau, tchau.